Oh Jesus, He gave her water. No, my Jesus, He gave her water. Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal Meditar. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite e se inscreva, dê like, compartilhe o nosso canal com os seus amigos e que Deus esteja abençoando cada vez mais a sua vida. Na Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, Jesus está relatando como será a vinda dele e quando o Filho do Homem vier em toda a sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. A partir do verso 35 já diz o seguinte: Pois eu estava com fome, e me destes de comer. Eu estava com sede, e me destes de beber. Eu era estrangeiro, e me recebestes em sua casa. Eu estava nu, e me vestistes. Eu estava doente, e cuidastes de mim. Eu estava na prisão, e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, a partir do verso 37, diz assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome, e te demos de comer? Com sede, e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? E sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá, isso está a partir do verso 40. Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. A partir aqui do versículo 40, eu começo a fazer a meditação em cima do que aconteceu com Judas. Quem era Judas? Precisamos entender também que existiam dois Judas, como apóstolos. Não devemos aí confundir os Judas. Existiu o Judas Iscariotes e o Judas Tadeu. Judas Tadeu foi um dos apóstolos de Cristo e muitas das vezes confundido com Judas Iscariotes. Segundo João, Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou a Jesus: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? João 14, 22. João sempre cita Judas Tadeu e faz a ressalva: não o Iscariotes. Todas as vezes que João, no seu evangelho, ele está citando o Judas Tadeu, ele coloca essa ressalva no final: não o Iscariotes. Então, para começarmos a nossa meditação, tenhamos isso separado para que nós não estejamos confundindo os Judas aí na leitura e nesta meditação. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Segundo os evangelhos canônicos, Judas foi o traidor que vendeu Jesus aos soldados romanos por 30 moedas de prata. Judas deu um beijo em Jesus para identificá-lo aos guardas que o procuravam. Por essa razão, seu nome e expressão beijo de Judas passaram a ser relacionados à traição. Judas Iscariotes nasceu em Quiriote, na região da Judéia. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Filho de Simão, foi um dos primeiros a juntar-se a Cristo. Por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. Judas Iscariotes é citado nos evangelhos como o discípulo que identificou Jesus às autoridades romanas com um beijo na testa, acusando-o de ser o rei dos judeus, o Messias que incitava o povo e ameaçava o governo romano. Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, levado aos sacerdotes e depois entregue ao governador romano Pôncio Pilatos e a Herodes. Depois de açoitado, lhe puseram a coroa de espinhos
e Jesus foi entregue para a crucificação. Judas, ao ver Jesus condenado, se arrependeu e se enforca no galho de uma figueira. Alguns estudiosos, alguns pesquisadores, eles chegam a dizer que Judas não traiu Jesus, que Judas apenas estava cumprindo algo que Jesus havia pedido a Judas, que Judas não havia sido um traidor. Mas não é isso que a Bíblia deixa claro. A Bíblia, em momento algum, mostra ou dá essa brecha para achar que Judas não estava fazendo a vontade do inimigo, que estava fazendo a vontade de Jesus. Tem uma passagem onde Jesus, já sabendo que o inimigo estava no coração de Judas, falou para ele: vai, faça o que você tem de fazer. Ele já conhecia, ele já sabia o que iria acontecer. Mas se Judas estivesse apenas cumprindo uma ordenança de Cristo, por que então que ele teria se arrependido e teria se enforcado no galho de uma figueira? Ele cometeu esse ato porque o arrependimento destruiu totalmente as suas bases. Ele havia traído a pessoa que lhe era amada. Ele havia traído a quem aquele o acolheu, a quem aquele o aceitou, a quem aquele o confiou. E confiou tanto que as finanças do grupo era ele que comandava, era ele que tinha acesso, era ele que administrava. Considerado amigo de Jesus. E então, ele, por um bocado a mais de dinheiro, exatamente 30 moedas de prata, ele vai e trai toda a confiança, e trai tudo quanto ele havia visto de mais bonito e extraordinário. Ele se deixa corromper pelo dinheiro. O dinheiro, o poder, o sexo são coisas que corrompem as pessoas. Por isso nós devemos estar sempre atentos, orando, perseverando na Bíblia, na palavra de Deus, orando sempre vigilantes, para que jamais sejamos nós o Judas da história. A origem do nome Iscariotes. O nome Iscariotes provavelmente surgiu da palavra latina sicarius, que quer dizer assassino, indicando que fazia parte ou que fez parte do mais radical grupo judeu, os sicários. Por entre eles, alguns eram terroristas. Também é possível que Iscariotes seja um indicativo de um nome de sua família. Segundo o Evangelho de São João, 6 dias antes da Páscoa, estando na casa de Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos, prestem bem atenção aonde Judas estava. Ele estava na casa de Lázaro. Lázaro, havia ressuscitado dos mortos. E Judas havia ali, com a sua presença, com os seus olhos, visto tudo isso, um grande milagre, uma ressurreição. Maria, então, ungiu os pés de Jesus com perfume de nardo, puro e muito, mas muito caro. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso, e não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. João 12, versículos do 4 ao 6.
O que te faz desviar da palavra de Deus? O que te faz desviar do caminho que te leva para a salvação? É dinheiro? É sexo? É poder? Nós precisamos ter dentro do nosso coração a palavra de Deus. O ideal de que não adianta ganharmos todo o mundo, mas se nós perdermos a nossa salvação. E como está escrito lá em Mateus, capítulo 25, no versículo 40, em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isto a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Assim, todas as vezes que nós estamos com os nossos irmãos, o nosso próximo, nós devemos fazer a eles aquilo que queremos que fizessem a nós. Nós devemos amar nosso irmão, nós devemos amar o nosso próximo. Porque todas as vezes que nós traímos o nosso irmão, que nós traímos o nosso próximo, nós estamos nos colocando na condição de Judas. Neste momento eu te convido a orar comigo. Feche os seus olhos, curve as suas frontes. Este é o momento para você meditar sobre sua vida. Senhor Deus e Pai amado, mais uma vez diante do teu trono, na tua presença, diante da tua face, Senhor. Quero te pedir perdão pelos meus pecados conscientes e inconscientes. Quero que sondes o meu coração e tire dele tudo aquilo que não dá prazer aos teus olhos, tudo aquilo quanto não é da tua vontade. Senhor, que sondas as minhas vontades, Senhor, que sondas os meus desejos, quero te dar livre acesso, Senhor, para que eu possa cada dia mais trilhar o teu caminho e fazer a sua vontade e não a minha. Quero poder ser um canal de bênçãos para as pessoas. Quero que o Senhor me perdoe pelos pecados conscientes e inconscientes. E te peço que o Senhor esteja sempre me conduzindo, me orientando, para que eu seja uma pessoa melhor e para que as pessoas, quando olharem para mim, elas enxerguem a tua presença e a tua luz. Eu te peço, Senhor, que quem está ouvindo esta oração, que ela esteja fazendo junto, na consciência de pedir essa transformação verdadeira, a transformação em Cristo. E que esta pessoa desperte cada vez mais a vontade de te procurar, de ler a tua palavra. Esta palavra que é verdade, a verdade que liberta. E que o Senhor esteja abençoando cada pessoa aqui e sua família, de tal forma que todas as bênçãos e todas as sortes de bênçãos do reino celestial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre ela, seja sobre sua família, seja sobre seus vizinhos. E guarde cada um, Pai, como a menina dos teus olhos, em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês estarem aqui no canal Meditar. Se você ainda não se inscreveu, esse botão aqui embaixo, o botão vermelho, clique nele, se inscreva, curta o nosso canal, compartilhe com seus amigos. Vamos levar cada vez mais a palavra do Senhor a todas as pessoas. Deus os abençoe, não só hoje, mas sempre. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Oh, Jesus, He gave her water, no man, Jesus, He gave her water.